amados! De novo estou aqui para a gente falar sobre procrastinação. E hoje eu vou falar que todos nós procrastinamos, em maior ou menor grau, todos nós somos procrastinadores de plantão. E isso tem uma razão biológica que vem lá de trás. Basicamente, todas as nossas ações elas são comandadas pelo nosso cérebro e é como se fosse uma guerrinha, neste caso, entre duas áreas cerebrais, entre o sistema límbico e o córtex pré-frontal. O sistema límbico, ele é o nosso sistema primitivo, as primeiras espécies a surgirem, elas são basicamente todo o sistema límbico, ele é super desenvolvido nelas. Por quê? O que elas precisavam era se alimentar e procriar. E esse sistema é justamente o da ação, que leva elas a terem fome, se alimentarem e caçarem e terem energia com isso e a terem os instintos sexuais para poderem procriar e fazer com que a espécie continue existindo. O sistema límbico, ele ainda existe no ser humano, ele é super importante para nós, eu vou falar um pouquinho disso, e ele está localizado mais no centro do nosso cérebro. Mas, para nossa sorte, nós também temos outras áreas cerebrais que ajudam a controlar todo esse sistema límbico. Neste caso específico da procrastinação, a gente fala muito no córtex pré-frontal. É ele quem vai dar um breque nesse sistema límbico de peraí, tem coisas mais importantes se a gente quiser dominar o mundo, se a gente quiser alcançar algo maior, a gente precisa modular essa atuação, senhor sistema límbico, para que a gente consiga ter ações mais planejadas. E isso é a ação do nosso córtex pré-frontal. Ele está ligado a toda essa ideia de planejamento, de consciência, do que é certo, do que é errado. Ele nos ajuda a pensar no futuro. Enquanto o sistema límbico, ele é mais inconsciente e ele está ligado aos prazeres imediatos. O córtex pré-frontal permitiu que o homem, eu não gosto muito desse termo, mas que o homem dominasse a Terra. É justamente essa capacidade de adiar recompensas, de pensar o que pode acontecer no futuro, se de repente eu controlar um pouco esse instinto, esse límbico, que nos diferencia dos outros animais. O sistema límbico, então, ele teve origem anterior ao córtex e ele está intimamente ligado às nossas emoções. Só que ele se desenvolveu focando em recompensas a curto prazo. Então, por exemplo, o animal caçava para ter acesso à comida, a gordura que estava no outro animal, essa gordura ela era suficiente para gerar energia e para liberar dopamina no seu organismo. Isso fazia com que ele repetisse esse ato frequentemente. E essa preferência por essa gordura, que em última instância vai liberar energia, vai liberar dopamina, é vital para a sobrevivência. E até hoje, a gente ainda interpreta esses alimentos gordurosos, o açúcar age da mesma maneira, e esses alimentos doces como fundamentais para a gente chegar no dia seguinte. Porque lá atrás, o fundamental era ter energia suficiente para sobreviver até amanhã. Eu não precisava pensar em planejar lá na frente, eu só precisava estar viva amanhã. E por isso era tão importante essa caça, essa obtenção de gordura, essa obtenção de açúcar, essa liberação de dopamina, para que eu conseguisse estar viva e com energia amanhã para sobreviver mais um dia. Só que foi o desenvolvimento do córtex pré-frontal, esse equilíbrio que fez com que as pessoas vivessem até, sei lá, 90 anos, até 70, 80, 90, 100 anos, e conseguisse fazer esse domínio, né, feio ou não, da natureza, de tudo, do que acontece. Então, a mesma coisa acontece com o nível de energia. Olha que louco. Naquela época, a gente precisava poupar energia, eu não podia desperdiçar toda a minha energia numa luta, sei lá, um leão com uma girafa, ele não podia esgotar toda a sua energia naquela luta, porque como que ele ia fazer depois para levar a carne para os seus filhos, por exemplo? Como que ele ia lutar amanhã? Ele não podia esgotar toda aquela energia. Então, ele esgotava naquela luta e depois ele se reservava, ele poupava energia. Talvez isso explique por que a gente não gosta, a princípio, de gastar tanta energia na esteira, na corrida, porque lá nos primórdios o meu cérebro me dizia, poupe energia para estar vivo amanhã.
Mas percebe como hoje a gente tem uma noção muito mais de futuro, de planejamento, dada pelo córtex pré-frontal, para que a gente consiga levar isso a um outro nível? Então o que acontecia era, cada vez que a gente consumia, eu digo os animais, ou a gente mesmo, consumia esse nível mais elevado de açúcar, de gordura, uma cascata de dopamina nos invade. E a dopamina é um neurotransmissor capaz por nos dar a sensação de bem-estar, de plenitude, de tá tudo bem, tá controlado, eu tenho energia para viver o amanhã. E aí a gente ficava saciado com essa recompensa dada pela dopamina. E essa saciedade de dopamina em altos níveis nos fazia ficar, bom, agora eu posso relaxar, porque amanhã eu estarei vivo. E a gente traz muito isso, essa dependência da dopamina, para que a gente fique bem. E realmente essa é uma das funções dela, e é muito importante. Só que nesse momento, quando essa liberação é dominada pelo límbico, quando a gente tem o límbico mais desenvolvido, a gente foca nessas ações a curto prazo. É quando a gente quer aquele prazer imediato. Uau, que delícia, começa a sobremesa. E eu vou ficar com aquele prazer imediato delicioso, aquela sensação gostosa. Mas, e a barriguinha? E o meu corpo vai se detonar. Aí entra o córtex pré-frontal e fala, peraí, limita esse doce, limita essa gordura, porque o amanhã você vai ficar pé da vida. As mulheres, né? Porque vai colocar o biquíni e vai mostrar tudo. Então, peraí, límbico, vamos sossegar essa necessidade de açúcar e de gordura, porque hoje você não precisa desse nível de gordura e açúcar para sobreviver. E foi quando as pessoas então começaram a se preocupar mais em de repente fazer o plantio, estocar alimentos para o inverno. Então elas começaram a se preocupar um pouco mais com o futuro, elas começaram a desenvolver um pouco mais esse córtex pré-frontal, e dessa maneira elas têm sim a dopamina, mas de uma maneira mais regrada para que o longo prazo possa acontecer. Então é por isso que de repente as tarefas mais tediosas, desinteressantes, que não liberam a dopamina imediata, são postergadas. Porque eu eduquei o meu cérebro a querer as recompensas imediatas. Percebe como é importante eu trabalhar e eu fortalecer o meu córtex pré-frontal? Como? Com hábito, e a gente vai falar disso mais pra frente, para que essa constância possa existir, para que o meu prazer futuro também exista, não é só o chocolate, a pizza e a picanha de hoje. Existe um prazer futuro em ter saúde, para estar com os meus filhos, com a minha família, em ter um corpo mais equilibrado, que faz com que eu consiga, de repente, controlar o meu límbico de eu quero agora, eu quero saciar o meu prazer a curto prazo. Isso é uma questão de evolução que larga um pouco de lado o imediatismo. E se a gente parar para olhar para as pessoas, isso acontece realmente, né? Então as pessoas que de repente adiam recompensas instantâneas em prol de um futuro melhor, elas têm vantagem competitiva em comparação àqueles que buscavam apenas os prazeres imediatos. Isso acontece até hoje, né? A gente vê aquela pessoa que cai na night, só prazer imediato, é só isso que eu quero agora, vou me chafurdar na comida. Ela não tem uma vantagem competitiva diante daquele que consegue equilibrar a sua alimentação, consegue equilibrar o seu ritmo de vida. E isso é muito claro pra gente atualmente. Os apressadinhos acabam ficando pelo caminho, e os que aprenderam a trabalhar o córtex pré-frontal, alimentar essa dopamina a longo prazo, eles saem na frente. Tem um estudo que foi publicado, é um pouco antiguinho, foi publicado em 2011 no Brooklyn College, e ele investiga as raízes neurobiológicas da procrastinação. E eles falam muito isso, que tem a ver com o déficit entre o pensamento racional, que vem do córtex pré-frontal, que é a área cerebral da razão, e o sistema límbico, que é a área da emoção. Então eles provam que não é só, eu procrastino porque eu não tenho planejamento. Não, é uma inabilidade em regular as emoções. Os procrastinadores crônicos, o lado irracional, o sistema límbico acaba vencendo essa batalha. Então, não, eu quero agora, eu só vou fazer o que me dá prazer agora. Aquilo que vai me dar trabalho para ter não, isso deixa pra lá.
Então percebe como é muito mais profundo esse trabalhar e desenvolver esse meu córtex pré-frontal do que falar assim, vai lá e age, né? E isso é em tudo no nosso organismo, né? A nossa pressão, ela também é mantida por esses sistemas regulatórios. A pressão tá alta, então acontece uma série de reações fisiológicas para que a minha pressão possa baixar. A pressão tá baixa, as mesmas reações acontecem para que eu possa aumentar essa pressão. Hormônios são liberados, enfim, é toda uma cadeia fisiológica, é todo um ciclo que acontece no nosso organismo para que isso possa ser equilibrado em indivíduos normais. E quando eu falo indivíduos normais e penso nessa questão da procrastinação, de córtex pré-frontal, sistema límbico, são justamente os indivíduos que aprendem a trabalhar mais o córtex pré-frontal para ter essa vantagem competitiva. Mas tem gente então que já vem com isso super desenvolvido? Não, isso é desenvolvível, isso é trabalhável. Assim como qualquer músculo é trabalhável na academia, ele pode crescer à medida que você fortalece, à medida que você trabalha. O cérebro não é um músculo, mas é o mesmo raciocínio, sabe? De criar neurônios, de criar ligações entre esses neurônios, é o que a gente chama de neuroplasticidade, são ligações que vão me ajudar a ter esse novo tipo de comportamento que vai trazer benefícios lá na frente. É o pensar a longo prazo. Então é diferente, né, do que a gente falou do leão e da girafa. O leão não é qualquer girafa que ele vê que ele vai lá e vai atacar. Ele acabou de comer, vou atacar outra girafa, vou atacar outra girafa. Não, o sistema límbico ele também precisa ser ativado. Poxa, deu fome, vamos ativar, vamos caçar, porque eu preciso de mais gordura para... Entende? Como isso tudo tem um mecanismo de ativação, e aí vai a nós conseguir aprender a controlar esse mecanismo de ativação. Então eu vou me ativar pelo meu prazer momentâneo de querer o doce, a gordura, ou eu vou me ativar pelo meu prazer a longo prazo de ter uma saúde melhor para cuidar melhor da minha família, por exemplo. Então, que é a busca pela recompensa. Os dois, a gente é movido por recompensa. Então, seja no límbico, na intuitiva, eu quero recompensa agora, eu quero me alimentar agora. Ou no pré-frontal, quando eu falo eu quero a minha recompensa lá no futuro, é um sistema de recompensas que... não vou entrar em detalhes, são uma série de transmissões sinápticas e hormônios que são liberados para regular isso. Mas a questão é, enquanto eu não aprender a regular isso de uma maneira mais sólida, de uma maneira, não vou falar inteligente, mas de uma maneira mais controlada, eu ainda fico presa nesse sistema emocional de límbico de eu quero agora, como uma criança mimada. E não é fácil fazer essa transição. Eu ainda luto super contra alguns instintos de, puxa vida, eu queria isso agora. Não, vamos parar, vamos dar uma cutucadinha lá no nosso córtex e falar assim, amigão, controla esse límbico porque o bicho tá feio. E como isso é regulado especificamente nesse caso, tá? Existem outros neurotransmissores, outros hormônios responsáveis, mas a gente aqui tá falando só de dopamina. A partir do momento que eu vejo a minha dopamina caindo, é quando de repente eu quero mais chocolate, mais álcool, mais doce, mais droga, mais cigarro, mais o que quer que seja, que vai me liberar um pouco mais a curto prazo. E é essa hora que vem o controle de, puxa, será que o que eu preciso é mesmo esse curto prazo? É nessa hora que eu preciso criar essa neuroplasticidade, de dar mais força pro meu córtex pré-frontal para falar assim, escuta, amigão, vamos ajudar a me controlar mais aqui, a segurar esse límbico um pouco mais, porque o que eu quero tá lá na frente. Naquele livro, O Poder do Hábito, ele mostra pra gente como é que isso funciona, né? Num experimento bastante simples, que era assim, tem uma espécie de um labirinto, e eles colocam um ratinho no começo desse labirinto, e lá no final do labirinto tem uma barra de chocolate. E aí eles acostumam esse ratinho, que ele ouve um clique. Quando ele ouve o clique, é a portinha que abre, e aí ele aprende o caminhozinho a chegar até a barra de chocolate. Depois de um dado tempo, não existe mais porta, ele poderia sair a qualquer momento, mas ele ainda espera o clique, porque ele criou um caminho sináptico, ele criou um caminho de neurônios, um caminho cerebral que mostra pra ele e fala assim, não,
a hora que eu ouço o clique, significa que eu posso ir pegar o chocolate. E aí a emoção dele, o poder de ação, ele é liberado a partir do clique. Então ele já não precisa mais que a porta abra, ele só associa o clique. E aí ele associa, com a frequência desse trajeto, ele começa a associar o clique ao chocolate. Então ele já recebe o prazer aqui, porque ele sabe que com o clique ele vai ter chocolate. Então isso está ligado à emoção. Caraca, deu o clique, agora eu vou chegar no chocolate. Então quando a gente fala em criar uma rotina, a gente fala muito em criar essa rotina baseada em emoção, em sentimento. Então, puxa, eu queria criar a rotina de ir pra academia todo dia. Cria uma emoção positiva para isso, cria um sentimento positivo de, que da hora, agora já tô chegando no meu corpo melhor, já tô chegando numa saúde melhor. Eu vou chegar lá, eu adoro dançar, vou chegar lá, vai dar uma sensação tão gostosa de dançar que eu não vou procrastinar. Então eu começo a trazer a emoção pro momento de tomada de ação. E isso faz com que eu vá fortalecendo esse meu prazer a largo prazo. Percebe como é um exercício? Então, se eu começo a praticar, sentir essa emoção no momento de tomada de ação, talvez ao invés de tomar a ação de comer Ruffles e ficar assistindo Netflix, que vai me dar aquela emoção de saciedade, de que gostosinho fazer isso agora, né? Que paz! Eu posso trazer a emoção do gostosinho para o momento que eu tô indo pra academia, por exemplo. De que gostoso, agora eu vou liberar endorfina, agora eu vou ficar... Vai me trazer aquela sensação de dever cumprido. Então eu trago essa emoção pro momento de decisão. A hora que eu começo a trazer emoção pra hora de vou pra academia, eu me jogo no sofá. É essa hora que eu começo a criar o meu novo hábito, fortalecendo o tal do córtex pré-frontal. Então é um exercício a ser trabalhado todos os dias. Vanessa, com isso, você está querendo dizer que o sistema límbico é uma droga e deve ser combatido? Não, todos nós temos sistema límbico e ele é super importante para a nossa sobrevivência. O animal, o ser humano, ele precisa ter algo que o motive a buscar alimento, a buscar sexo, para que ele consiga procriar, para que ele consiga se manter vivo. Então o sistema límbico, ele é aquele impulsionador que nos diz, vai lá! Ele é super importante, só que ele é um sistema mais arcaico e justamente por isso a gente precisa aprender a dominá-lo se a gente quer chegar num outro nível de vida, de resultados, de objetivos em qualquer área da nossa vida. O problema, hoje em dia, é que nem todos os prazeres da nossa vida garantem a sobrevivência. O chocolate, a pizza não vai garantir a nossa sobrevivência, mas libera dopamina e a gente acredita inconscientemente que isso está garantindo a minha sobrevivência. E não está. Então, a hora que a gente percebe que isso está arraigado lá atrás, a gente pode começar a pensar racionalmente o quanto eu vou dar asas para esse límbico tão reativo, se essas coisas que liberam dopamina rápida e que me fazem acreditar que isso é sobrevivência, pode até me fazer mal, né? Então é preciso que a gente use essa área mais jovem do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, porque ele também faz parte do sistema de recompensa e foi ele que nos deu essa capacidade de ponderar e de pensar mais a longo prazo. Se a gente voltar, os animais precisavam de motivações concretas para buscar alimento, para buscar sexo, ações que fossem consideradas recompensadoras de verdade, que garantiriam a sua sobrevivência. Hoje, essas recompensas imediatas, elas não garantem mais a nossa sobrevivência. Por que que a gente ainda continua tão preso nessa cadeia, né? Então isso é histórico, a gente já nasceu preso nessa cadeia. Só que a ideia, se a gente parar pra pensar, vamos pensar só no ser humano. A criança, ela tem o límbico muito mais, eu vou fazer agora, eu tô com fome, eu choro, eu ganho comida, é muito mais ativado. A partir do momento que a gente começa a ganhar maturidade, a gente começa a controlar esses instintos. Eu tô com fome agora, mas eu preciso fazer esse outro negócio que é mais importante. Mas essa minha fome também não é uma fome, é uma fome emocional. Tô carente, quero chocolate. Será que isso é fome? Não, não é. Então esse controle desse sistema de recompensa, ele vem com a maturidade também. E a maturidade, ela é desenvolvida. Ou seja, esse sistema, ele é desenvolvido também.
E o que acontece, né, quando a gente come esse chocolate que faz a gente querer repetir de novo? Vem aquela sensação de satisfação. E eu, como mulher, posso dizer, e muitos poderão dizer a mesma coisa, vem até uma sensação de felicidade real, parece, né? O cérebro registra aquilo, aquele chocolate, aquele Lindt vermelho, que é o melhor do universo, como algo agradável, prazeroso. Então, é algo que tá pronto para ser um comportamento memorável. Gente, vamos repetir. Cada vez que eu comer esse Lindt vermelho, eu vou sentir essa satisfação? Vamos repetir. E é esse, olha a satisfação que você vai sentir que me faz repetir e ficar vindo sempre na mesma cadeia. E de novo eu volto para o experimento do ratinho. Eu sou um ratinho nesse caso. E se o ratinho não perceber que essa sensação de felicidade pode vir com a plenitude do momento, pode vir com maior saúde, com resultados alcançados, eu não faço essa transição, eu não faço esse fortalecimento, sabe? O cérebro já sabe como conseguir dopamina rápida, só que a gente precisa mostrar para ele que essa dopamina ela pode ser conseguida com mais planejamento. Ela pode ser conseguida para resultados a serem colhidos depois. E é nesse momento que ocorre a modulação. É nesse momento que a nossa racionalidade assume o controle da situação. E é quando a gente tem a tomada de decisão. É quando eu tomo a decisão de não. Hoje eu vou comer essa salada que também vai me trazer um super prazer. Eu agora essas últimas 2 semanas, eu procurei restaurantes com saladas diferentes, assim, e eu encontrei umas deliciosas que me trouxeram um super prazer. Então esse prazer não tá só ligado ao chocolate, esse prazer pode vir de uma salada temperada, cheia de coisinhas deliciosas, que vão me trazer uma nutrição muito maior, de muito mais qualidade do que aquele chocolate. É a mesma coisa quando eu me dedico a uma tarefinha assim, não, agora só vou fazer isso daqui. Putz, mas se eu fizesse uma pesquisa de mercado, algo mais elaborado, eu poderia ter um resultado maior. São em todas as áreas essa regulação, essa modulação, essa luta de novo entre a minha razão, córtex pré-frontal, e a minha emoção, sistema límbico, essa luta que vai me levar a um resultado só momentâneo, ou a um resultado, a um prazer mais duradouro. Se a emoção ganhar o duelo, esse comportamento prazeroso a curto prazo vai ser repetido. Se a razão ganhar o duelo, eu vou ensinar o meu cérebro de que esse resultado a longo prazo deve ser repetido e que a sensação final é muito maior. Então é eu ensinar o que deve ser repetido, esse prazerzinho momentâneo ou essa construção futura. Então, se eu pensar em interromper esse ciclo de comer o doce, de obedecer o sistema límbico imediato, o cérebro ele vai aprendendo que comer esse chocolate não é tão prazeroso e que de repente comer a salada pode ser mais prazeroso, porque o resultado que ela está me trazendo é muito maior. E poxa, esse prazer de viver a vida que eu vivo hoje, de estar no lugar que eu vivo hoje, com a pessoa que eu tenho hoje, com a família que eu tenho hoje, com o trabalho que eu tenho hoje, é um prazer muito maior do que aquele prazerzinho rápido do límbico. Percebe como é uma questão de construção, de modulação comportamental. Então é óbvio que o prazer e a satisfação eles são derivados dessas ações comportamentais de curto prazo. Mas e aí, esse prazer, eu preciso mostrar para o meu cérebro que o prazer ele pode ser muito maior, muito mais intenso, muito mais relevante se eu me permito recebê-lo no longo prazo. Tudo vai depender da memória que eu vou ensinando pro meu cérebro. O cérebro pensa só nesse prazerzinho de agora, porque é isso que vai te dar alegria. Não, cérebro, pensa no prazerzão lá da frente, porque é isso que te trouxe a vida que você quer. E aí vamos retomar um pouquinho o celular. Eu falo muito, né, do quanto às vezes a gente perde de tempo passando em sites improdutivos, vendo coisa nada a ver, joguinho, porque o celular, ele também ativa esse nosso sistema de recompensa, o nosso sistema de pertencimento. Cada like, eu pertenço, tem alguém olhando pra mim, tem alguém me curtindo, isso vai me liberando dopamina e vai fazendo com que eu fique presa mais tempo nesse sistema de liberação
de prazer a curto prazo. E aí eu fico mais tempo nas redes sociais, esperando like, eu fico mais tempo presa em sites, vendo gente que não tem nada a ver comigo. E aí eu vou liberando a dopamina a curto prazo, só que esse mais tempo vai fazendo com que eu tenha menos tempo para as ações relacionadas à minha meta, percebe? Como é meio que uma cadeia viciante. E está assim justificada, a gente ficou até agora falando de límbico e córtex pré-frontal, tá justificado por isso. Enquanto eu tô presinha no meu celular ali, esperando a curtidinha, ou vendo coisas nada a ver, eu tô com o meu límbico pulsando ali, tipo, caraca, olha só que animal! Vanessa, pode ficar mais tempo aqui porque isso tá te trazendo um prazer imediato danado. Peraí, mas enquanto isso tá me trazendo um prazer imediato danado, o tempo tá passando, o tempo não parou. Eu não dei um pause no meu relógio, peraí que eu só vou dar uma olhadinha aqui. O tempo não parou. E se o tempo não parou, aquele tempo que eu podia estar agindo pela minha meta, puxa, estando com a pessoa que eu amo, me dedicando a essa pessoa, me dedicando a um projeto, a minha empresa, a construir a minha saúde, eu não tenho tempo. Eu falo, eu não tenho tempo pra nada. É lógico que eu não tenho tempo pra nada. Você tá com o límbico tão ativado nesse dia a dia que você não tem tempo pra parar pra pensar nesse longo prazo que pode te trazer a satisfação verdadeira, né? Então vamos fazer um resumo super rápido. A briga vamos lá para o MMA, córtex pré-frontal versus sistema límbico. Aqui eu tenho a minha consciência, o meu planejamento. É quando eu planto eu planto verdura, eu planto arroz para colher depois de um certo tempo. É quando eu me permito cozinhar para ter uma alimentação mais saudável. É quando eu me permito praticar exercícios físicos para ter mais saúde. É quando eu me permito cuidar do meu relacionamento, estar atenta à pessoa que eu amo para que esse relacionamento seja mais duradouro. Versus o sistema límbico. Vamos dormir, vamos comer, vamos procriar. E eu quero tudo agora. Vamos caçar porque eu preciso de gordura para me alimentar, para ter energia para agora. Eu preciso de dopamina rápido. Vamos pro sofá. Eu quero Ruffles e Netflix. E o futuro? Não sei, porque o límbico me dominou. Percebe como a briga o tempo todo, córtex pré-frontal e límbico, córtex pré-frontal e límbico. Ai, Vanessa, então eu só devo pensar no pré-frontal? Lógico que não, gente. Tem prazerzinho imediato que é uma delícia, que a gente tem que ter. O ideal é que a gente consiga trabalhar com o famoso 80-20. A gente consiga estar 80% do nosso tempo focado nesse planejamento, nessa parte mais racional, nesse controle, em alcançar as nossas metas. Esses 80% do tempo divididos em cada uma das nossas áreas para alcançar os nossos objetivos do tempo. E claro que tem os 20% onde eu aperto o botão do F. Vou fazer o que eu quiser agora, porque agora eu quero um prazer imediato. Percebe? O prazer imediato e o límbico nunca vão deixar de existir. O límbico, a gente já falou, ele é fundamental. Mas que a gente consiga fortalecer e mostrar para o nosso cérebro cada vez mais que o córtex pré-frontal, que é o nosso poder de decisão, que o nosso poder de planejamento, ele tem sim que dominar para que eu possa ir para um nível diferente de vida. Eu alcancei o que eu alcancei até agora justamente com a maneira como eu eduquei meu límbico e pré-frontal. Só que eu posso educá-lo de uma maneira mais construtiva se é que eu quero algo de diferente na minha vida. Fica a reflexão. Você está absolutamente satisfeito com a tua vida de hoje? Eu julgaria, e aqui eu vou julgar mesmo, dizer que não, porque senão você não estaria nem assistindo esse vídeo. E se não, significa que a gente ainda pode trabalhar um pouco nesse planejamento, nessa construção da vida que eu quero, ganhando essa habilidade de planejar, de construir e de focar no que realmente vai ter significado para mim lá na frente. Compartilha esse vídeo, deixa aqui seus comentários, curta nosso canal. Pra gente é uma alegria muito grande receber o teu feedback, receber a tua dúvida, porque aí a gente consegue ir sempre construindo juntos. Tenham uma ótima semana, um ótimo final de semana, não sei quando você está assistindo esse vídeo. Seja sempre muito feliz e focado no seu objetivo.